Oi, colegas, a aula é sobre nivelamento, que é usado para resolver vários problemas topogeodésicos e também é usado para fazer a representação dos pontos nas cartas do relevo. Nesse caso, construímos as curvas de nível através das cotas dos pontos, que as cotas dos pontos são determinados no terreno a partir do método de nivelamento. E para que se possa determinar os pontos no terreno, se calcular os pontos desconhecidos no terreno, é necessário ter pelo menos um ponto conhecido. Aqui temos que o nivelamento tem vários métodos com precisões que variam em centímetros ou até milímetros. E a aplicação vai depender da finalidade do trabalho a ser executado. Isso quer dizer que se tivermos um trabalho de grande engenharia, como construção do edifício, se formos fazer um nivelamento nesse trabalho, vamos usar uma precisão de milímetros, pois esse trabalho requer muita precisão. Aqui temos a definição de altitude e cota. Altitude seria a distância medida a partir da vertical entre o ponto na superfície da Terra e a superfície de referência. E a definição é a mesma nas duas, de cota e altitude, pois o que diferencia é que na altitude a superfície de referência é o nível médio da água dos mares. Aqui temos essa figura que ilustra a altitude de A, que é o nível médio da água dos mares, o geoide, que é a referência das altitudes, e das cotas é o nível de referência, que é o elipsoide, pode ser elipsoide. Então aqui temos aqui a cota de B, medida a partir da referência, nível de referência até ao ponto B. E a altitude de A é a partir do geoide até o ponto A. Então aqui temos a altitude de A e cota de A. Altitude de B e cota de B. Método de nivelamento. Aqui temos o método geométrico, o nivelamento geométrico. Em outras palavras, pode ser chamado de nivelamento direto. A este nivelamento, as altitudes dos pontos no terreno determinam-se com a ajuda de visadas horizontais, obtidas com o nível e as miras colocadas verticalmente nos pontos. Aqui nós queremos conhecer o desnível entre o ponto A. Nesse ponto aqui colocar um ROC BM, a qual conhecemos a elevação, já é conhecida a elevação. Já dissemos que o nivelamento, para estimarmos a cota de um outro ponto desconhecido, temos que ter pelo menos um ponto com cota conhecida. Neste caso, o ponto com cota conhecida é o BM ROC, que é de 820. Então, colocamos a mira, o nível entre as duas miras. Fizemos a leitura, fez a leitura na mira atrás e obteve-se o valor. Este aqui é o valor da leitura. Então, ao adicionar esse valor de 820 a esse valor da leitura, teremos esse valor HI aqui. Ou seja, temos a cota, esse valor de HI é o valor da cota neste ponto é que foi feita a leitura aqui, porque levamos esse valor da elevação e adicionamos a leitura. Então, como é que vamos ter a cota do X? Fez a leitura também aqui na mira frente. O que é que se fez? Pegou-se esse valor de 828,2 e subtraiu-se o 1,2. Então, tivemos aqui a cota de B, que é de 827. Então, temos a cota desconhecida. Ou seja, foi o valor da cota conhecida mais o desnível entre os pontos A e B, ou seja, do ROC BM e X, o desnível entre esses dois pontos.
Então aqui temos o método de nivelamento trigonométrico. Aqui o desnível entre os pontos determina-se indiretamente usando-se o teodolito. Aqui temos a figura que ilustra isso. E aqui temos a forma de elevação. Você deve anotar essa forma aqui de elevação, que é de HI mais V menos R. Então vamos lá na figura para encontrar esses valores. HI é a altura do instrumento. Aqui temos o instrumento estacionado no ponto A. Então, aqui temos a altura do instrumento. Então, no ponto B, a qual queremos conhecer a elevação, temos o que? A mira estacionada verticalmente no ponto B. Então, faz a leitura. O teodolito faz a leitura na mira. No ponto D é onde fez a leitura. Então, V vai ser... Aqui temos uma distância horizontal entre o teodolito e... Uma distância horizontal que sai do teodolito horizontalmente. Então, essa distância horizontal até o ponto D chamamos de V. Então, usando o método trigonométrico, aqui temos o alfa, o ângulo alfa que é medido no teodolito. Ele vai nos dar qual é o valor de alfa. Então, usando o seno de alfa, teremos que V será igual a S. S é essa distância. Já sabemos que seno de alfa será igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, isolando o V, teremos que V igual a S vezes seno de alfa. Podemos fazer o mesmo usando o cosseno. Então, a altura a elevação, aqui a elevação será dada por a altura do instrumento, porque a elevação parte de onde? Desse ponto A, a elevação do B, de A até ao ponto B. Então, aqui a elevação será dada por a altura do instrumento. Podemos fazer a altura do instrumento mais o V, depois subtraímos o valor que foi lido aqui, a altura da mira, que é de B e D. Então, aí nós vamos ter a elevação. O método de nivelamento taquiométrico também usa-se o teodolito para se fazer o mesmo trabalho. E calcula-se indiretamente também os desníveis. O método barométrico. No método barométrico, a diferença de nível entre os pontos determina-se com a ajuda de barômetros. Quanto maior for a pressão atmosférica, aqui temos já o instrumento. Quanto maior for a pressão, maior será a altitude. Menor a altitude, maior pressão. Esse método é o menos preciso, obviamente, porque só nos diz que estamos em altitude alta ou baixa, mas não vamos saber em números exatamente quais são os valores. Então, o melhor método sempre são os métodos diretos. O método de nivelamento geométrico usa-se o nível para... O método de nivelamento usa o instrumento, o nível para fazer o nivelamento, pois consiste em visadas horizontais e os acessórios são duas miras de um tripé. Isso todos já sabemos. Agora, o nivelamento geométrico pode ser de visadas iguais ou visadas extremas à frente. O método de visadas iguais é simples. Nós colocamos a mira entre duas miras em distâncias em visadas iguais. O que seria a visada? Seria essa distância imaginária que sai do
retículo até da ocular e atravessa o retículo até a mira. Aqui temos a visada do instrumento, a mira. Então, temos aqui outra visada que sai da mira, do nível, para o ponto B. Então, essas visadas devem ser iguais. O que significa iguais? Terem mesmas distâncias. Então, o desnível entre A e B será dado por leitura no B menos leitura no A. Método de visadas iguais. Por que é o mais preciso e é o melhor método nesse caso? Este método aqui minimiza os erros causados pela curvatura. Nós sabemos que a Terra não é a superfície terrestre não é plana, então ela possui uma curvatura. Então, usando este método, nós vamos eliminar o erro de colimação, a refração atmosférica e erros causados pela curvatura da Terra. O método de visadas extremas ou à frente é quando nós pegamos o instrumento e estacionamos, colocamos uma mira à frente do instrumento. Aqui temos, mas para determinar o desnível neste método precisamos determinar a altura do instrumento. Então, o desnível entre o ponto A e B, o ponto A é onde temos o instrumento estacionado, então será dado por a altura do instrumento menos a leitura no B. Então teremos aí o desnível. O nivelamento geométrico simples é quando só estacionamos o instrumento num único lance e determinamos o instrumento. Geralmente, quando só queremos saber a cota de um único ponto, vamos supor que temos a cota do ponto do primeiro ponto e queremos determinar a cota do segundo ponto. Então, fazemos um único lance. Mas no caso em que precisamos fazer nivelamento, queremos determinar cota de vários pontos, o que é que fazemos? Vamos estacionar o instrumento em vários lances. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Obrigado.